Espiritismo.net. Eu sempre gosto de dizer que aqui é como se eu estivesse realmente num local entre amigos, porque tem muitas coisas que nos unem. Uma delas aí é a doutrina espírita, é claro, e a outra é essa paixão por Leon Denis. A gente sempre estuda, sempre descobre algo novo e sempre se encanta. E também Caibar Schutel. Quando o Jajá me fez o convite, eu fiquei muito feliz, porque é um livro que eu estou lendo no momento. O espírito ele tem mania de ler vários livros ao mesmo tempo. E esse do Caibar, Parábolas e Ensinos de Jesus, é um que eu estou lendo bem devagarzinho, está aqui quase na metade. É um livro bem extenso, eu recomendo para fins de pesquisa também. Então eu leio aqui um capítulozinho, depois 2 dias leio outro, faço um processo de reflexão, de meditação. E interessante demais, assim, o estilo do Caibar é algo que me agrada. Então ele não ficou preso só nas parábolas, ele foi ali explorar também as bem-aventuranças, alguns momentos importantes de Jesus. Então esse livro do Caibar é um livro, não é completo, obviamente, no sentido de que Caibar esgotou todas as possibilidades sobre aquela passagem. É claro que não. Na verdade, a gente pode pegar cada parábola e cada passagem do Evangelho e fazer disso um livro. Então não dá para a gente cobrar do Caibar que ele fosse esgotar num livro tudo o que se pode a respeito das parábolas e dos ensinos de Jesus. Mas é uma contribuição valiosa que todos aqueles que estudam o Evangelho tinham que ter esse livro como um livro de cabeceira. É um livro que vai nos auxiliar, assim como vários outros. A gente pode destacar aqui também um livro que eu tive a oportunidade de fazer parte, que é o Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, organizado pelo Rafael Papa. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo vai nos trazer várias reflexões. Emmanuel, através das muitas obras que ele escreveu, trazendo reflexões a partir do Evangelho, vai somar mais. Então a gente vai juntando uma obra daqui, um autor dali, e não podemos desprezar a contribuição do Caibar. Então é o patrono do Espiritismo.net e a gente tem que ter uma gratidão por esse espírito e pelo momento em que ele esteve encarnado. E uma das formas de exercer essa gratidão é estudando as suas obras, valorizando, divulgando. Então, meus amigos, a gente vai primeiro fazer algumas considerações que eu considero importantes. Primeiro, que tem nessa passagem os ensinos de Jesus à mulher samaritana, que é um capítulo do livro. Tem muitos símbolos, muitos detalhes que eu não vou entrar tanto neles assim. Primeiro, porque eu não os domino tão amplamente. E outro, porque a proposta desse livro também não é ficar fazendo ali um miudinho muito minucioso ali de cada versículo. A gente vai tentar extrair a lição principal, buscando sempre uma relação com a prática na nossa vida. Algo para a gente refletir junto aqui, e quem quiser depois ir mandando comentários, falando alguma coisa, a gente vai tentando acompanhar aqui na medida do possível, mas sempre tentando enxergar qual a importância dessa passagem para a nossa vida. Porque o Evangelho não é algo só para ser enaltecido, elogiado, contemplado. O Evangelho é algo para ser vivenciado. E nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana, a gente vai ter aqui várias lições importantíssimas para a nossa vida. Então esse é um destaque que eu gostaria de deixar bem claro. É uma passagem longa, a gente vai observá-la lá em João, vai do capítulo 4, já do versículo 1, a gente observa aqui que o próprio Caibar, ele faz o recorte da passagem e coloca na obra. Para quem tiver com esse livro aqui em mãos, quiser depois fazer análise pessoal, está na página 398. Caibar coloca do versículo 1, do capítulo 4, até o versículo 26. Mas se a gente for olhar, por exemplo, a tradução que o Haroldo fez, a tradução pela FEB, a gente observa que o Haroldo, ele já colocou como essa passagem aqui, que vai do capítulo 4
também versículo 1, obviamente, até o versículo 42. Então, dependendo do autor, cada um resolve parar num dado momento, né, desse ensino, mas, de certa forma, a gente vai acompanhar mais aqui vinculado ao que o Cairbar nos trouxe, lendo alguns dos versículos, não vamos precisar ler todos, a gente vai lendo alguns e fazendo uns breves comentários, e depois a gente traz aí a lição, dizer assim, o resumo de toda ela no final. Aqui um destaque interessante, vai dizer que Jesus, então, com os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E aí é um detalhe importante. Era-lhe necessário passar por Samaria. Isso aqui já deve ter causado um certo desconforto nos discípulos, porque normalmente a rota que se fazia da Judéia para a Galiléia, ou vice-versa, não passava por Samaria. Então, se a gente pegar um mapa, estou olhando para ele aqui agora, a gente vai observar que o Rio Jordão, ele saía ali, de certa forma, margeando essas regiões. Então, a rota mais comum da época era você ir margeando o rio, por uma questão até de segurança, de paisagem, era uma rota comercial. Então, era o mais convencional, você ir margeando o Rio Jordão sem ter que cruzar pela Samaria. E tinha um outro motivo. Esse é o motivo mais da comunidade em si, das rixas que existia ali entre os judeus e os samaritanos. A gente vai observar então que os judeus, eles não tinham uma grande familiaridade pelos samaritanos e vice-versa. Então eram povos assim que não tinham uma convivência muito fraterna. Os judeus enxergavam os samaritanos muitas vezes como impuros. Então se evitava passar pela Samaria para não ter nenhum desgaste, nenhum tipo de conflito, nada que pudesse atrapalhar aquela viagem, aquela caminhada, ou, enfim, aquele deslocamento. E aí a gente vai observar que Jesus resolve contrariar. Jesus fala, era necessário passar por Samaria. Certamente, trazendo aqui uma lição para eles, da necessidade da gente, às vezes, quebrar um pouco dos paradigmas, às vezes enfrentar eventualmente algum tipo de dificuldade que não se faz muito necessário mais, porque talvez a gente vai trazendo algumas implicações do passado, e Jesus, de certa forma, queria mostrar ali a possibilidade de um diálogo, né, de uma convivência por alguns momentos. Enfim, tudo na vida de Jesus tem um motivo grandioso. Então, passar por Samaria não foi simplesmente uma obra do acaso. Jesus, quando pensa nisso, era para deixar algumas lições para os seus discípulos e para todos nós. Vale destacar também, quando a gente percebe a parábola do bom samaritano, não foi à toa que Jesus resolveu colocar na condição correta naquela parábola, justamente aquele que os discípulos, que os judeus tinham um certo receio. Então ele coloca o samaritano como exemplo a ser seguido, também quebrando um paradigma, quebrando ali um certo preconceito por conta da divisão histórica que existia entre os judeus e os samaritanos. E, num outro sentido, se tudo bem, vamos considerar aqui agora, só por uma questão de suposição, que de fato os samaritanos são impuros. E aí Jesus poderia meio que dizer assim, olha, se eles são impuros, eles precisam de mim, porque ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Então como é que a gente vai ficar agora querendo se isolar daqueles que eventualmente são considerados os impuros, os levianos? Então Jesus ia ao encontro desses, como foi em vários momentos. Como simbolicamente, tem um símbolo por trás do fato, Jesus se hospeda na casa de Zaqueu. A hospedagem aconteceu, mas o símbolo por trás disso é Jesus indo ao encontro daqueles que eventualmente não eram bem vistos pela sociedade. Porque Jesus não queria saber de aparência, Jesus penetrava a essência da pessoa. E aí a gente avança aqui um pouco e vê que estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, então eles já tinham se deslocado,
Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Então Jesus, ele tem que começar a imaginar. Eles vão peregrinando, Jesus vê uma fonte e fica sentado próximo dela. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Aí, de repente, vem uma mulher e Jesus fala para ela: dá-me de beber. Aqui a gente tem outro problema. Não era comum um homem, sobretudo um judeu, a gente vai ver que a mulher se assusta, se espanta, conversar com um judeu conversar com um samaritano. Como não era comum um homem conversar com uma mulher sozinha. Então já aqui já tem um certo problema. E outro ponto. Imagine se fosse a gente naquela situação. Na condição da mulher, um homem sentado que a gente não sabe quem é, não sabe como é que chama, enfim, não tem informações sobre ele, se dirige a nós pedindo água. E aqui o evangelista João vai continuar dizendo que porque os seus discípulos tinham a cidade, indo à cidade comprar comida. Então os discípulos foram e deixaram Jesus sozinho. E ele pede água para a mulher. Mas quem era aquele homem? Quem era? Como reagiríamos se fôssemos nós ali, diante de um pedinte, de um peregrino, de um andarilho? Como acontece muitas vezes quando paramos no posto para abastecer, para beber água, alguém nos pede uma bebida, nos pede uma comida. Quem é? E a gente fala, não, se ele soubesse quem era, a gente ajudaria. Mas como a gente não sabe, não ajuda. Então aqui tem um primeiro ponto para a gente refletir em relação à nossa reação diante desses estranhos que nos pedem algum tipo de ajuda. E aí a mulher, espantada, vira para ele e fala: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí o próprio evangelista coloca aqui, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aí Jesus responde-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui então Jesus já faz um alerta. Olha, se você souber quem está te pedindo essa água, então aqui já é um primeiro ponto que ele já vai gradativamente se revelando. Mas ainda assim, meus amigos, se fosse a gente na condição de mulher ali diante de Jesus, com essa fala, se você soubesse quem está te pedindo, a gente já estaria convencido de ser alguém importante? Ou a gente simplesmente falaria assim: ixi, lá vem mais um desses lunáticos que fica por aí falando que é Jesus e se dizendo alguém importante? Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Ela faz uma constatação, que ela observa ali o judeu sozinho, não tem vasilha, não tem como tirar. E como é que ele vem falar agora de água viva? Aí ela pergunta: onde, pois, tem água viva? E agora, como aquele poço é chamado Poço de Jacó, porque foi construído por Jacó, ela coloca aqui agora uma comparação, do tipo assim: quem é você? Será que você é maior do que Jacó? E pergunta: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu: isso aqui é muito bonito. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E aí a mulher já começa a ficar um pouco assim: quem que é esse homem? E ela devolve: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede,
e não vem aqui tirá-la. E aqui eu vou fazer uma pausa porque é interessante. Caibar vai comentar no seu livro, e eu pessoalmente não tinha parado para pensar em relação a isso. Quando a mulher pede da água para que não venha aqui tirá-la, Caibar vai dizer que a mulher, primeiro, julgou que Jesus lhe oferecia um meio menos trabalhoso de obter água, sem buscá-lo no poço de Jacó. É mais ou menos assim: opa, esse homem que agora está propondo algo para facilitar a logística, de ter uma água mais fácil. E qual de nós não gostaria de ter isso? A gente observava, como ainda é possível observar em algumas regiões, em que as pessoas, isso era mais comum antigamente, deslocavam, às vezes, quilômetros com uma lata d'água na cabeça. No sertão nordestino, por exemplo. E aí imagine chegar alguém e falar: opa, eu tenho uma fonte de água viva. A pessoa, o primeiro pensamento dela é: opa, eu quero facilidade. Então, eu quero dessa água. Imaginando que seria, de fato, uma água material, uma água como a gente bebe no dia a dia. Mas ainda assim a dúvida permanecia. Quem é este homem, né? Então Jesus resolve se mostrar um pouco mais. E aí ele diz assim para ela: vai, chama o teu marido e vem cá. Aqui era uma famosa pegadinha. Jesus armou, de certa forma, no bom sentido, é claro, algo para testar a honestidade daquela mulher, testar se ela realmente já estava um pouco mais desarmada, se ela já havia se entregado minimamente possível para um contato com as verdades que Jesus gostaria de lhe trazer, de lhe falar. Então aqui Jesus meio que faz um teste. Vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aí a mulher, aí muda a história. Aí a coisa toma outra proporção. E ela fala para ele: Senhor, vejo que és profeta. Agora ela reconhece, falou: opa, esse aqui conhece o meu passado, eu nunca falei disso para ninguém, nunca falei para ele, nem conhecia esse homem que chega aqui agora e fala que já tive 5 maridos, o que eu tenho agora não é meu marido. Aqui tem um símbolo por trás que o Haroldo vai trabalhar bem numa de suas palestras sobre essa passagem. A gente não vai entrar nesses detalhes. Mas aí ela então, reconhecendo nele um profeta, já fica mais curiosa. E já se dispõe agora a dialogar um pouco mais a respeito de crenças e de adoração. É como se a conversa, a partir deste momento, tomasse outro rumo. E ela vai dizer para ele: nossos pais adoraram neste monte. E vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mostrando que ela trazia ali uma confusão. E aí? Quem está com a razão? Quem ora neste monte ou quem ora em Jerusalém? Quem adora em Jerusalém ou quem adora neste monte? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Agora essa frase aqui é marcante. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher deve ter ficado assim: meu Deus do céu. Eu já sei que ele é um profeta, mas deve ser dos bons, né? E aí ela devolve para ele e diz: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Ela não fazia ideia de que estava diante dele, né? Quando ele vier, nos anunciará tudo.
Imagina a cena. Então, ela demonstrava conhecimento, ela tinha noção, né, do que os profetas tinham escrito quanto à chegada do Messias, de que seria alguém realmente que anunciaria tudo, como ela mesma destaca aqui. E aí Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Aí eu fico pensando assim, já pensou a gente? Tá aí o carro para, pegando aqui outro exemplo, trazendo para uma outra reflexão. A gente tá viajando, para o nosso carro fura o pneu. Eu tô numa saudade de viajar, gente, vocês não acreditam. Tem 6 meses eu tô dentro de casa, louco para pegar uma estrada, fazer uma palestra. E a pessoa, nosso carro fura o pneu, aí chega alguém, começa a falar pra gente de água viva, ou falar de vida eterna, falando que a gente já teve tantos relacionamentos, agora tem um, mas que não está tão sério assim. E de repente esse ser peregrino, viajante ali, fala que é o Cristo. Eu sou, eu que falo contigo. Imagina a situação dela. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? E aí, ela vai se deslocar lá para a cidade para chamar o povo e dizer do que estava acontecendo. E depois vem uma certa quantidade de pessoas, se aproxima. Quem vai dar continuidade a essa passagem de maneira belíssima é Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Ele vai destacar ali, trazendo alguns detalhes que a gente não vai conseguir abordar aqui hoje, mas trazendo ali que Jesus, enquanto caminhava, os discípulos ficaram interrogando Jesus sobre o diálogo e tal. Aí Jesus pede para que eles fizessem um pouco de silêncio. Nisto, eles começaram a ouvir os murmúrios dos samaritanos sobre Jesus e, para não dizer todos, a grande maioria, simplesmente o achando ainda alguém desprovido de, de, de não devia dar crédito ao que ele falava. Então a maioria questionando: quem é esse homem que vem aqui falar dessas coisas? É mais um impostor, é mais um mentiroso, é mais um falso profeta. Então é aquela coisa toda que a gente está acostumado a ver e a ouvir, mesmo nos meios mais religiosos, daqueles que não compreenderam ainda qual é o papel, qual é a grande mensagem que Jesus veio nos trazer, que nada mais é a mensagem de uma irmandade, de uma solidariedade, de um mundo fraterno, pacífico. E aí, a gente vai buscar agora uma reflexão de Karl Barth, lá no livro, quando ele vai explicar sobre a água, que é o elemento talvez central da passagem. Porque a mulher estava ali no poço para buscar a água que ela precisava para as necessidades pessoais, necessidades do seu corpo. E quando Jesus fala de água, de fonte viva, de água viva, melhor dizendo, Jesus se refere a outro tipo de alimento, a outro tipo de água. E aqui nós temos um contraponto. E Caibar vai destacar algo importante, dizendo que a água que sacia toda sede é a que jorra do alto. A sua doutrina ministrada pelo Espírito de Deus. E assim que, num grande dia de festa em Jerusalém, ele levantou-se e exclamou. Isso aqui agora está lá em João capítulo 7, é interessante isso. Na chamada festa dos tabernáculos, Jesus disse: Quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como disse a Escritura, do seu interior manarão, jorrarão rios de água viva. Aqui é um ponto interessante. A mulher estava no poço de Jacó. E esta água vem de baixo. Ah, William, não é importante? Importantíssima. Mas aqui tem um símbolo. Porque Carvalho vai colocar que a água que sacia toda sede é a que jorra do alto. Então, enquanto a mulher buscava a água de baixo, Jesus lhe falava da água do alto. E faz ali uma análise. Faz ali na verdade, uma constatação. Aquele que beber desta água, ou seja, a do poço de Jacó, tornará a ter sede.
Ah, então não posso mais beber dessa água? Pode e deve, porque são seres encarnantes da hora e não vai ser legal, não. Então a gente deve beber da água do poço de Jacó, simbolicamente, da que sai nas nossas torneiras, dos nossos filtros, daquela água que a gente precisa para manter o corpo vivo. Só que tem um detalhe, gente. A gente bebe essa água, como disse Jesus, daqui a pouco tem sede de novo, porque o corpo continua tendo necessidade daquele tipo de água. Agora, quando ele fala, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. E aí é interessante, porque Jesus agora faz um contraponto com o ensinamento, com aquilo que ele nos oferece como alimento. Que esse tipo de contraposição da necessidade da sede, de matar a sede material, da necessidade de matar a sede espiritual, é super importante. Porque às vezes a gente acha que vai matar a sede espiritual nos elementos materiais, colocando a nossa felicidade na água que daqui a pouco terá que ser experimentada, bebida, ingerida novamente. E aí a gente nunca vai ser feliz, porque esses elementos materiais, como disse Jesus aqui, a gente precisa agora e precisa daqui a pouco e precisa daqui a pouco. Então a gente vai sempre adiando a felicidade, porque tudo que é material tem uma validade. Tudo que é material é transitório. Então a gente bebe água agora para beber daqui a pouco. A gente come agora para daqui a pouco ter que comer de novo. E nessa quarentena, como temos comido, né, gente? É um negócio espetacular, assim. Parece que toda hora você está com fome. Eu brinco ainda mais se for pudim, né? Pudim, pão de queijo, café. Eu sei que cariocas aí não têm o privilégio de ter nascido em Minas para começar, né? E nascendo em Minas, ter o privilégio de ter o pão de queijo mineiro. Vocês não acreditam. Só que aí o pão de queijo mineiro resolve a coisa, né, por um momento muito rapidinho, assim. Passa meia hora, você quer pão de queijo mineiro de novo. Aí passa mais 20 minutos, você quer outro pão de queijo mineiro. Porque o corpo necessita disso. Não de pão de queijo em si, né? Mas daquilo que satisfaz, né, a nossa nutrição material. Mas e a nutrição espiritual? É disso que Jesus fala e é isso que ele nos oferece. E é isso que a gente precisa compreender. Porque quando a gente inverte as coisas e fala, opa, a minha realização espiritual se dará quando eu tiver com os elementos materiais resolvidos. E a gente às vezes se depara com algumas pessoas e fala assim, quando é que isso vai se dar? E alguém pode dizer assim, mas quando eu tiver um telefone de última geração. Aí eu estarei saciado. Porque o meu tá ruim, tá lento, a memória tá fraca. E aí quando eu tiver um de última geração, aí eu estarei. Aí eu não vou ter mais vontade de ter outro. Ah, é? É. E aí a pessoa vai, faz toda a economia, vende algumas coisas e compra o telefone de última geração. Mas, meus amigos, passam 2, 3, 4 dias, uma semana, já existe um outro telefone de última geração e aquele dela passa a ser o da penúltima geração. E daqui a pouco da antepenúltima geração. Então a gente não pode achar que, primeiro, não tem nada a ver a busca, o anseio por ter uma melhor qualidade de vida, por possuir um objeto sem ser por ele possuído, da gente adquirir as coisas. O problema não é esse. O problema é a gente transferir para essas coisas a saciedade íntima, achando que só e somente só quando eu possuir tal coisa é que eu vou ser feliz. Como se quem possuísse não tivesse o direito agora de ser infeliz. Ou será que quem tem telefone de última geração compra junto com o aparelho felicidade inabalável? Tranquilidade, paz de consciência, paz de espírito? Não. Se a gente fala que é esse tipo de desejo atendido que vai trazer ao homem a felicidade, eu estou condenando todas as pessoas pobres, e no Brasil nós temos muitas, a viver eternamente infelizes, sob esse ponto de vista, porque elas não vão conseguir ter um telefone de última geração. Nós vivemos num país em que mais de 100 milhões de pessoas
vivem com R$ 413 por mês. Alguém pensa, William, mas o salário mínimo é 1.000 e pouco. Porque às vezes naquela casa com 3 pessoas, só um trabalha. E aí você divide aquele salário mínimo por 3, por 4. Então como é que eu estou falando para essa família? Olha, compra um telefone de última geração para você ser feliz, para você se sentir saciado. Quando, na verdade, esse tipo de encontro consigo mesmo, essa saciedade da alma, se dá a partir de várias outras coisas, que não a própria riqueza. A gente observa, um dia eu li alguma coisa sobre isso, interessante, dizendo que a religião no Brasil mais pobre é a região Nordeste. Mas quando a gente visita o Nordeste brasileiro, a gente não imagina. Porque é um povo, majoritariamente, feliz, bem-humorado. Apesar de tudo que já passaram, de tudo que ainda passam, a gente encontra mais alegria quando vai lá no Nordeste, né, em vários aspectos, do que quando visita, às vezes, uma cidade rica. Uma cidade com um índice de desenvolvimento humano mais elevado. Mostrando claramente que não é dessa água do poço de Jacó que a gente alimenta a nossa felicidade. A felicidade vem do alto. Saldo bancário saldo bancário alto, vamos dizer assim, traz algumas facilidades e evita com que algumas pessoas tenham alguns tipos de preocupações em relação àqueles que não têm. Mas a conta bancária, digamos, com alguns milhões, não garante a felicidade da pessoa. Ou alguém acha que é isso que vai garantir a paz de espírito do indivíduo. Não fosse assim, não veríamos muitos países com PIB per capita muito maior do que o do Brasil, por exemplo, com os índices de suicídio bem mais elevados do que o do nosso país. Não fosse assim, a gente não veria, por exemplo, muitas pessoas da classe social mais abastada com inúmeras dificuldades, transtornos, problemas psíquicos. Então é importante observar que Jesus nos fala da água que vem do alto, que vai nos auxiliar enquanto espíritos. E a gente precisa compreender a necessidade disso. Porque tudo bem, vamos buscar no poço de Jacó a água para manter o próprio corpo, mas e a outra parte? E a parte daquilo que nós realmente somos? E aqui um ponto interessante, quando ele vai destacar, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. É como se Jesus falasse assim, olha, eu vou te dar, eu sou a fonte de água viva. E aquele que se alimenta dela, constrói em si uma outra fonte. É a fonte do fluxo da vida. Ali naquela dualidade entre o Mar Morto e o próprio Mar da Galileia, né? Em que a gente observa que a água chega e para. O outro, a água segue, a água flui. Então a pessoa que recebe a água viva de Jesus, compreende as suas lições, compreende o seu ensinamento e resolve praticar, resolve auxiliar, ela cria nela um fluxo da água que chega de um lado e ela sai através de si, atingindo outra pessoa. Isso é vida. Enquanto aquele que no seu egoísmo recebe e represa aquela água, represa aquele ensinamento, mesmo que ele continue vivo, mesmo que ele continue existindo, é uma existência infrutífera, que não dá frutos. Então é simbolicamente alguém que existe, mas não vive. Ela existe do ponto de vista de preencher o número, por IBGE, de encarnados. Mas é alguém que, de certa forma, não permite que a vida passe a partir dele. E ele quebra o fluxo. E quando se quebra o fluxo, você enfrenta inúmeros problemas. E é isso que Jesus vem destacar também quando fala desse ponto aqui. E um outro momento interessante que a gente vai destacar é quando ele fala Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade.
E aí Karl no seu livro, vai trazer um ponto importante sobre isso, dizendo que Jesus, sendo judeu de nascimento e afirmando que não era verdadeira adoração no templo de Jerusalém, assim como não era no monte de Garizim, dos samaritanos, dá-nos uma ideia clara de que, estando Deus em toda parte, devemos adorá-lo, esforçando-nos por cumprir a sua lei. Aqui Jesus é corajoso, ele chega para a samaritana e fala: olha, chegará um momento que nem nesse monte vocês vão adorar a Deus. E nem nós, os judeus, o adoraremos no templo de Jerusalém. É mais ou menos um espírita fazer propaganda contra a adoração de Deus no templo espírita. Mas isso é de uma obviedade tremenda. No próprio livro Boa Nova, Humberto de Campos registra, no capítulo Jesus na Samaria, quando ele disse: por isso venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Então ele não veio abrir templo de pedra. No capítulo 15 do livro Boa Nova, agora no diálogo de Jesus com Joana de Cusa, tem uma parte belíssima, quando ele diz assim: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai. Esse é um conceito trazido por Moisés, mas que até depois ali alguns foram se perdendo na época. Começando a achar que existia o Deus de Jerusalém, o Deus do Monte Garizim, o Deus de outro povo. E ele reforça para Joana: só há um Deus, que é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes, não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Isso aqui é muito bonito, porque Jesus, ele primeiro, reforçar, é um Deus só. E isso a gente pode olhar e falar assim: William, mas 2000 anos se passaram, agora está todo mundo compreendendo bem isso? Eu não sei se está compreendendo bem isso. Porque vira e mexe, a gente olha algumas frases como se Deus gostasse de uns e não gostasse de outros, aí existisse o Deus de uma igreja. Ah, vem que a minha igreja tem poder, o meu Deus tem poder. Tá, o seu Deus interno tem um poder diferente do outro Deus interno. Porque todos somos deuses. Mas às vezes a pessoa acha que esse negócio do meu Deus tem poder se refere à religião dela. Às vezes até em relação ao espiritismo. Opa, o Deus do espírito é poderoso. Como se o nosso Deus fizesse distinção das pessoas, amasse mais quem tem um comportamento, quem tem uma orientação sexual, quem tem uma cor de pele, quem tem alguma... Enfim. Essa semana eu ainda vi um líder religioso, de certa forma, expulsando homossexuais da igreja, ainda naquela velha ideia de pecado, de erro. Então, Jesus vai falar para ela que muitas das certas manifestações religiosas no mundo não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. E quando fala que todos os templos da terra são de pedra, e que ele vem construir um templo da fé viva. Isso aqui dá para relacionar com a ideia da água viva, que é a água que tem fluxo. Da mesma forma, a fé que tem fluxo, que é aquela fé que a gente busca, compreende e vivencia. Que quando eu vivencio, isso se dá quando eu beneficio o outro a partir da minha fé. Que se a fé que eu desenvolvo beneficia somente a mim mesmo, não tem fluxo, então não é uma fé viva. É uma fé viva até um certo ponto. Chegou um outro ponto, ela morre, vai morrer em mim. Mas quando é uma fé viva, é aquela que vai encontrar no outro a continuidade. A manifestação da própria fé.
E aí, como é que eu faço para desenvolver isso? Eu preciso de um templo para desenvolver essa fé. Tudo bem, os templos têm a sua importância. Local de confraternização, de aprendizado pessoal, mas eu não posso transferir para o templo a responsabilidade para a minha comunhão com Deus. E esta é uma lição que Leon Denis nos disse no livro Grande Enigma. Disse ele, não procures Deus nos templos de pedra e de mármore, ó homem que o queres conhecer. E essa lição está aqui, durante a pandemia, com os templos fechados. E agora, a gente que transferia a nossa felicidade para um passe pessoal, eu adoro receber passe. Mas eu não posso dizer assim, eu só vou ser feliz se eu tomar um passe do Jailton hoje. Eu estou transferindo para o passe e para o Jailton a minha felicidade. Então, o momento da pandemia nos convida a observar como está o templo íntimo. Esse que Jesus veio construir em nós. Então, se eu transfiro para a religião, para o templo, é complicado, porque aí fica uma fé dependente de aparatos exteriores. E quando esses aparatos exteriores não são acessados, é como se a minha fé desmoronasse. Eu falo assim, puxa, agora eu estou perdido. O centro fechou, a igreja não está abrindo. Como é que eu faço? Como é que eu vou viver? Então, a pandemia veio fazer com que cada um de nós compreenda a importância do espaço físico. Poxa, eu fico muito feliz quando eu vejo vários centros ainda fazendo ali atividade social, distribuindo marmita, atendendo o anseio material, sendo ali para aquelas pessoas o poço de Jacó necessário. Mas é importante a gente observar agora que temos uma oportunidade maravilhosa de compreender que acessar o Deus que a gente tanto fala não necessita estar presencialmente no espaço físico, nem mesmo numa live. A live aqui é para que a gente possa refletir numa lição e no momento de dificuldade buscar a lição que aquela live nos trouxe. Mas nós temos os livros, temos o que Leon Denis nos chamava a atenção e a gente não valoriza, observar a natureza. Que é um estudo, Leon Denis fala no livro Depois da Morte, capítulo Estudo. O estudo da natureza é gratuito. Qualquer um pode fazer. Ele próprio fez em vários momentos. Eu me recordo, eu estou vendo aqui agora, enquanto eu faço a live, tem uma janela. Eu não sei se vocês conseguem acompanhar, acredito que não, ouvir. O barulho das maritacas, dos pardais, é tudo muito bonito. E Leon Denis, num momento de reflexão, ele olha para os pássaros no período de inverno e percebe que, na medida que o frio aumentava, os pássaros buscavam aconchego mútuo. Um ia chegando próximo do outro, de modo com que o calor de um mantinha o outro vivo. Então eles buscavam aquela proximidade para manter a própria vida. E aí ele percebe que na medida que o calor volta, que o sol aparece, aqueles pássaros que estavam juntos se separam, começam a se bicar, começam a se bater. E ele vai fazer agora uma relação com o comportamento humano. Ele fala mais ou menos assim, assim é o homem. Nos chamando a atenção para que nos momentos de dificuldade nós buscamos o aconchego, nós buscamos ajuda, mas quando a vida parece apenas sorrir para todos nós, nos separamos e o velho egoísmo entra em ação, mostrando as suas garras e os seus dentes, mostrando ali a sua dureza, dificultando as relações. Então esse é o momento da gente estudar a natureza. Leon Denis, que estudou a floresta, o mar, a montanha, trazendo reflexões belíssimas no livro O Grande Enigma. Tudo isso a nos dizer
Não procures Deus nos templos de pedra e de mármore, ó homem, que o queres conhecer. Para que a nossa sede espiritual não seja saciada no encontro de um elemento material. Para que a nossa sede espiritual possa encontrar a saciedade na prática do bem. E essa prática do bem pode ser feita no templo, mas não depende dele. A gente pode fazer o bem virtualmente, inclusive nesses momentos de pandemia. Ou para aqueles que se dispõem a fazer o bem presencialmente, com todas as seguranças necessárias para a pessoa e para quem assiste e para quem é assistido, é nesse tipo de atitude que a gente vai matando a nossa sede. Como vai dizer Emmanuel no livro Marcas do Caminho, tem sede? Ele faz uma pergunta. Busca no Cristo a fonte das águas vivas, na certeza, porém, de que a corrente cristalina apagar-te-á a volúpia de conforto e o anseio indébito de ouro e dominação. Então, meus amigos, estas eram as palavras que eu tinha para trazer no estudo de hoje, recomendando a todos, e depois, aí, quando tiver um tempinho, leiam este capítulo, Os Ensinos de Jesus à Mulher Samaritana, em que Caibar vai trazer muitas e muitas reflexões. A gente tentou trazer aqui hoje algumas delas, mas deixando sempre o convite para que façam isso de maneira pessoal, com as próprias reflexões, buscando um entendimento para que a gente consiga vivenciar. Esse é um ponto importante. Vivenciar os ensinos de Jesus, que não é fácil, mas é necessário. Jesus está aí, nos trazendo as suas lições. E por mais que a gente seja ainda imperfeito, por mais frágil que a gente ainda permaneça, é para esses que Jesus falou. Então é para nós que Jesus deixou essas lições tão maravilhosas. Eu só tenho a agradecer a Selma que está aqui, a Sandra, Didinho, a Tânia, muita gente acompanhando, a Sueli, o Adão, eu até passei batido aqui nos comentários, mas já peço desculpa por não ter interagido tanto. Desejo a todos um bom dia e que a gente continue, né, refletindo e aprendendo sempre com Caibar, com Leon Denis, com Allan Kardec, mas sobretudo com Jesus.